Bom dia, Eduarda. Bom dia. Beleza, né? Fez as atividades? Vou fazer ainda. Ah, beleza. Bom dia, Vinícius. Bom dia. Livro 5, 3, capítulo 5. Tá, meninos? Bom dia, Yasmin. Eduardo, o microfone tá ligado. Capítulo 5 do livro 3, tá? Só esperar o pessoal ir chegando aí, daqui a pouquinho a gente já começa. Bom dia, Luna. Bom dia. Pessoal, aproveitando, quem não estava nas últimas aulas ou não se atentou lá ao planejamento, já até se encerrou o prazo para enviar as atividades do livro 2. Então, capítulo 3 e 4. Valem 2 pontos. Mas quem ainda não enviou, pode me enviar até o final dessa semana, porque a partir da semana que vem, se eu ainda receber, vai valer metade dos pontos, tá bom? Então, atividades do livro 2, capítulo 3 e 4. Quem ainda não me enviou, pode mandar para o WhatsApp ou pelo e-mail. Meu, tá? Da escola, não.
Vai dar 10h40, então nós vamos começar, pessoal. Capítulo 5 do livro novo, né, que é o livro 3. Lá na sala de aula virtual já tem aulas sobre este capítulo, na verdade, bastante aulas lá já estão disponíveis. E quem ainda não está acompanhando as aulas por semana, correto? Peço que coloque em dia para vocês não ficarem atrasados, né? Ficar sem assistir as aulas. E a participação lá também de vocês está sendo avaliada. Lá eu consigo ver quem está assistindo e quem não está. Ok? Ana chegou aí, né? Ana Gabriela. Bom dia. Bom dia. Beleza. Vou fazer a projeção aqui, meninos, para a gente ir logo para a aula. Aí, esse é o nosso capítulo 5, né? Eu vou folhear aqui algumas páginas, só para a gente fazer um apanhado geral daquilo que já foi trabalhado nas aulas, para nós irmos para a aula de hoje, que tem um tema específico, que já está bem lá na frente. Beleza? O título do capítulo é Transformações e Reprodução dos Seres Vivos. A gente saiu de um capítulo a qual nós estávamos estudando o clima, agora nós vamos estudar a reprodução e as modificações que acontecem nos seres vivos, e especificamente nós vamos estudar o ser humano. Então, assim, a gente fez uma mudança bem drástica aqui, mas esse é um dos conteúdos que se manteve no 8º ano. Várias modificações aconteceram, né? Outros conteúdos saíram, mas esses daqui permaneceram. Então, falar sobre transformações e reprodução dos seres vivos é um assunto bem legal de se trabalhar. Ele diz respeito ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, diz respeito ao nosso corpo, e estudar isso é bem interessante, ok? Quais são os tipos de reprodução que vocês conhecem? Quem chegou aí? Felipe, Pedro, bom dia. Responde para mim, quais são as reproduções que vocês conhecem? Pedro Agris. Pode falar? Pode falar. Eu conheço 2 tipos que eu tô lembrando agora, é sexuada e sexuada. Perfeito. É Luna que respondeu? Não, Ana Gabriela. Ah, Ana. Ótimo, Ana. Beleza. Foi Felipe que chegou aí, né? Só para me colocar a presença aqui. Meninos, a Ana respondeu. Eu tio, Isso. fui eu que cheguei. João Vitor chegou agora? É. Beleza. Beleza, João, bom dia. Capítulo Bom dia. 5. Pessoal, a Ana já respondeu, então, são 2 tipos de reprodução que acontece, reprodução assexuada e reprodução sexuada. Esses são os assuntos básicos para a gente começar a estudar a reprodução. A gente tem que compreender qual é a diferença, né, entre esses tipos de reprodução. Na verdade, quando fala de reprodução dos seres vivos, a gente tem que compreender que todos os seres eles precisam de alguma forma se reproduzir. A reprodução é aquilo que garante a continuidade da geração daquele ser, que ele vai gerar, né, os seus filhos e os filhos vão dar continuidade à sua descendência, porque vai chegar um dia que aquele ser ele vai morrer. Então, os seres vivos, de um modo geral, eles têm esta função, se reproduzir para continuar, perpetuar a espécie, certo? E as reproduções, elas acontecem, então, de 2 tipos. A reprodução assexuada, que está no capítulo 4, que é aquele tipo de reprodução... Capítulo 4, não, página 4, perdão. É aquele tipo de reprodução onde não há troca de gametas, ok? Não tem troca de material genético. Quem me responde o que são gametas? O que são gametas? Murilo chegou também, Lara, né? Bom dia. Pedro Viçosi. São os órgãos reprodutivos masculino e feminino. Quem respondeu? Matheus? Pedro Viçosa. Pedro? Então, Pedro, você falou órgãos. Não sei, tio. Mas só essa palavrinha aí que a gente troca. Você falou depois reprodutivo, se eu não me engano. Então, ao invés de dizer os órgãos, você diz que são células. Células reprodutivas. Perfeito. Agora completou sua resposta. Então, gametas, pessoal, isso aqui vocês precisam saber. São as células reprodutivas.
No caso, há as femininas e há as masculinas. E essas células, Pedro, elas são produzidas em órgãos masculinos e órgãos femininos, beleza? No caso, quando a gente fala que a reprodução assexuada não tem troca de gametas, então não envolve o gameta feminino e nem o gameta masculino. Mas como que acontece essa reprodução? O próprio ser, ele vai originar outro a partir dele, fazendo uma divisão, no caso das bactérias, como a gente vê aqui embaixo, ou dos protozoários. Um único ser, já que eles são unicelulares, né, formado por uma célula, ele se rompe ali no meio, faz uma fissão, uma divisão binária, se divide em dois e dá origem a um novo ser. Essa é uma reprodução assexuada. Nesse caso, há uma formação daquilo que a gente chama de clone natural. Mas é só as bactérias, só os micro-organismos que fazem esse tipo de reprodução? Não. Os outros seres que fazem assim com frequência são os vegetais, então as plantas, isso aí é bem comum para vocês. Às vezes sai um brotinho de planta ali, ela se originou daquela planta mãe, né? Sai um brotinho, aquele brotinho, se você romper com ele, ele vai dar origem a outra planta. Então, essa reprodução não houve troca de gametas, apesar de que as plantas também fazem reprodução sexuada. No caso dos animais, também existem aqueles que fazem esse tipo de reprodução aqui, por mais incrível que pareça. As planárias, que são um tipo de verme achatado, esses vermes, se você cortar ele em algumas partes, ele vai dar origem a vários outros vermes. Essa é uma reprodução assexuada, não teve troca de gametas. As esponjas fazem isso, as estrelas do mar fazem isso. Então, cada braço daquele se romper origina um novo ser. Então, isso é reprodução Professor, assexuada. Pode falar, Lara. tem uma batata doce, três na verdade, que tá dando um Ah, brotinho aqui em casa. É tipo isso, reprodução assexuada? perfeito. Essa aí é uma reprodução assexuada. Ela pode ser por brotamento, mas nesse caso aí, Lara, é uma reprodução assexuada por multiplicação vegetativa. É isso que a gente está vendo aqui embaixo, olha, na página 6. Essa reprodução é quando vai originar um broto. Como as batatas, o aipim, alguns desses alimentos que a gente compra, a própria cebola, o alho, quando eles chegam na nossa casa, às vezes, quando ele fica um certo tempo ali, começam a surgir os brotos. Esses brotos é justamente por multiplicação vegetativa. Alguns desses alimentos são caules, outros são raízes, né? E por isso pode surgir deles um novo ser. Perfeito, Lara? E ainda existe a partenogênese, pessoal, que é um tipo de reprodução em que um ser é assexuada também, origina outro sem a presença do macho. Então, a fêmea vai originar novos seres sem a presença de macho. Então, não tem troca de gameta. No caso das abelhas, isso é muito comum. A fêmea pode fazer a postura dos ovos, e esses ovos vão eclodir, vão originar novos seres sem a presença do zangão, ok? Lagartos, já teve acontecimentos registrados desse tipo, até cobras, outros seres também. A fêmea se reproduz sozinha. Isso é reprodução assexuada. Aí eu passei essa ciência em prática para vocês. No finalzinho da aula, quem fez, me mostra aí que vale um maisinho extra. É reprodução assexuada. E a reprodução sexuada, pessoal, é aquela que tem troca de gametas. O Pedro me falou dos gametas, definiu o que é, né? No caso dos seres humanos e da maioria dos seres, né, dos animais, de modo geral, os gametas se chamam gameta feminino, ovócito 2, ou ovócito secundário. Se vocês puderem até destacar isso daí, grifar, porque aquilo que a gente chama de óvulo não é óvulo, o nome certo, não é gameta, óvulo. O óvulo, ele vai surgir depois, um tempinho depois. Então, o certo mesmo é a gente chamar de ovócito 2, ok? Esse é o nome. Mas se eu falar óvulo, não é que vai estar errado. Nesse momento aqui, no ensino fundamental, a gente ainda chama. Mas no nível mais elevado, o nome certo é ovócito 2. Então, já vamos aprender isso daí. E o gameta masculino é espermatozoide. Esses dois gametas, eles vão se unir, né, para fazer o processo chamado de fecundação, e é a reprodução do tipo sexuado. Ela pode ser externa, quando acontece fora do corpo da fêmea, ou pode ser interna, quando acontece dentro do corpo da fêmea.
o lançamento dos gametas masculinos, ok? As plantas também se reproduzem sexuadamente. No caso, a flor, todo lugar que vocês verem uma flor, aquilo ali é um órgão reprodutivo de uma planta. Quer dizer que ela está no momento de se reproduzir. Ali vai ter estruturas masculinas e estruturas femininas. Às vezes, uma planta também pode ter só a masculina e outra só a feminina, mas elas vão trocar gametas, ok? No caso dos gametas ali, tem o próprio óvulo, né, que eles chamam na planta de óvulo, e tem ainda os esporos, que são os gametas masculinos, tranquilo? Só estou fazendo o apanhado geral para a gente ir para a aula de hoje mesmo, que é lá na frente. As transformações nos seres vivos, tem aula recente lá na sala sobre isso. Nós seres, então, a partir da reprodução sexuada, né, tem troca de gameta, vai originar um novo ser, aí vem o bebezinho. Esse bebê, ele vai passar por várias mudanças na sua vida durante várias fases, né? É todo um ciclo. A gente sabe que a gente nasce, desenvolve ali, né? Cresce, reproduz e depois morre. Esse é o ciclo natural da vida. Mas com isso, existem fases em que os seres passam. Vocês mesmos estão em uma fase específica. Então, vai chegar um momento que vocês passarão para outra fase. E cada fase, ela é carregada de muitas novidades, muitas modificações. E aqui, nessa página, vem falar sobre isso. Bem como nessas duas páginas aqui, ó, que traz os detalhes sobre cada fase. A infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. No caso de vocês, a adolescência, que ela compreende ali até os 18 anos, ok? Tem aula também sobre isso aqui lá, que eu abordo mais detalhadamente. E a última aula que está lá, pessoal, que eu publiquei ontem, é a aula sobre o sistema genital, que é o conteúdo de hoje. Sistema genital é o sistema a qual envolve todos os órgãos reprodutivos do ser humano e existe, então, o sistema genital masculino e o sistema genital feminino. Compreender isso, tanto para o menino quanto para a menina, quais são as diferenças anatômicas existentes, são muito importantes. Por isso que a gente começa a aprender isso desde o ensino fundamental 1, depois no ensino fundamental 2 a gente já volta, no ensino médio de novo, porque diz respeito à nossa vida, à nossa saúde, tranquilo? Não vou trabalhar agora, por causa do tempo, o genital masculino, mas ele já tem aula lá na sala de aula virtual, tranquilo? E a aula de hoje, que é sobre o sistema genital da mulher. Então, fizemos um apanhado sobre tudo que o livro traz. Qualquer dúvida que vocês quiserem perguntar, só falar, hein, meu povo? Tranquilo? Se quiser fazer uma participação também. Agora, aula, página 16. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo ampliar o zoom aqui. Tá indo, não. Olha só, pessoal. Opa, foi. Sistema genital feminino. No caso aqui do ensino fundamental, o que a gente precisa conhecer acerca do sistema genital feminino? Nós vamos entender um pouquinho da anatomia, que são os órgãos que formam esse sistema. Além disso, nós vamos entender um pouquinho da fisiologia. Qual é o funcionamento envolvendo esse sistema? Já que a gente está trabalhando neste capítulo reprodução, a gente precisa compreender os órgãos e qual as modificações e os processos que acontecem nele para ocorrer a reprodução em si. Os hormônios sexuais femininos são dois, basicamente, que atuam desde lá do início, né? No desenvolvimento da criança. Às vezes eles já estão lá, mas em uma quantidade muito pequena, e eles vão começar a se desenvolver à medida que a criança vai crescendo. Porque esses hormônios, eles são muito importantes, e eles vão atuar bastante na vida daquela pessoa, né? Principalmente após a fase infantil ali, onde que entra na adolescência. Eles atuam bastante. Esses dois hormônios básicos aqui, apesar de existirem outros, eles são muito conhecidos e muito falados quando se estuda o sistema genital, que é o estrogênio e a progesterona. Ok? Talvez vocês não ouviram falar, assim, muito comum desses hormônios, como vocês ouvem falar da testosterona, que é um hormônio masculino, né? Mas que as mulheres também têm em pequena quantidade. Vejam bem, pessoal, esses hormônios sexuais aqui, eles são produzidos por um órgão.
E esse órgão que produz os hormônios, no caso das mulheres, são os ovários, beleza? E como ele produz hormônios, ele faz parte também do sistema endócrino, que é o sistema que estuda os hormônios. Esses hormônios são produzidos no ovário e são lançados na corrente sanguínea. Hormônios são sempre lançados na corrente sanguínea para que ele possa atingir, né, ao corpo, caminhar ali e seguir em qual órgão, em direção ao órgão que ele quer atuar e precisa atuar, beleza? No caso do estrogênio, é importante vocês destacarem aí que ele é responsável pelo desenvolvimento do que a gente chama de características sexuais secundárias nas meninas, tranquilo? Quando a gente fala de características secundárias, elas são as que vão surgir após o processo chamado de puberdade. Ali na adolescência, no caso das meninas um pouco mais cedo, cerca de 10 anos de idade, 11 anos, já começa a entrar nessa fase da puberdade e começa a sofrer essas modificações. As características sexuais secundárias surgem. Mas qual a diferença delas para as primárias? As primárias, elas já surgem com a menina já nasce com as características primárias, que é possuir o órgão genital, né, feminino, e todas as suas estruturas básicas, a menina já nasce. E isso aí é característica primária. Só que a secundária, ela vem após a atuação desses hormônios. Quando eles começam a se desenvolver, né, a aumentar a sua quantidade e atuar, aí vem essas características, que são as seguintes, algumas delas. O depósito de gorduras na região das coxas e no quadril, o alargamento dessas regiões do quadril, vocês podem destacar isso aqui, tá? No caso dos seios, eles vão desenvolver, eles vão aumentar, né? E também o surgimento de pelos, tanto na região das axilas quanto na região pubiana. Então, essas são as características sexuais que já evidenciam que a menina está na fase da puberdade. São modificações que surgem pela atuação dos hormônios, mas neste caso aqui, principalmente do estrogênio. Tranquilo? Já a progesterona, que é um outro hormônio que também atua nessa fase, ele é responsável pela preparação do endométrio. O que seria endométrio? É uma parede, uma parte do útero. O útero, ele é formado por musculatura, então tem tecido muscular ali formando. Então, existem as camadas, e uma das camadas é o endométrio. Essa camada interna do útero, né, que ela é muito citada porque ela se responsabiliza pelo recebimento de um embrião. Quando acontece a fecundação, a mulher engravida, é aqui onde que se implanta o bebezinho e ele vai se desenvolver, ok? Qual é o hormônio que desenvolve, atua aí nessa região? É a progesterona. Além disso, o próprio desenvolvimento das mamas também, para preparar a mulher para uma amamentação, é feito pela progesterona, beleza? E isso, principalmente, claro, após, né, quando a mulher está grávida, quando ocorreu o processo de fecundação. Então, tendo ocorrido, ela vai se preparar para aquela gestação, então esse hormônio atua produzindo ali, né, a questão da produção do leite, é ali que ele atua também. Nessa imagem, a gente consegue observar a anatomia do sistema genital feminino. Tranquilo? Alguém poderia me dizer quais são os órgãos aí da imagem que não faz parte do sistema genital da mulher? Quem responde? É o que tá de verde? Muito bem. São esses que estão de verde aí, que é o reto e o ânus, que fazem parte do sistema digestório, eles estão no final, né, desse sistema, e a bexiga urinária, e também essa abertura aqui da uretra. E é o canal, né, a abertura está sinalizada aqui, mas todo esse canal é a uretra para a saída da urina. Esses órgãos aqui, ó, bexiga e uretra, eles fazem parte do sistema renal. Mas por que eles estão aqui? Apenas porque eles são muito próximos, muito ligados ao sistema genital. Tanto do homem quanto da mulher, a gente vai ver esses órgãos lá muito próximos, tranquilo? Por isso que eles estão aqui. Mas se for uma pergunta de avaliação, quais são os órgãos do sistema genital? Vocês não precisam citar estes órgãos, tranquilo? Então a gente tem que ter cuidado para não fazer essas confusões. Existem os órgãos aqui, genital
feminino externo, que são os lábios, né, chamado de pequenos lábios ou grandes lábios, ou lábio maior e lábio menor, que são essas partes mais externas, aqui na região também chamada de vulva, e tem o clitóris aqui também. Além disso, pessoal, tem os órgãos internos deste sistema, como vocês podem ver aqui, ó, a vagina, que é esse órgão tubular muscular aqui, essa região toda aqui, ó, que está até em corte, é o útero, e tem essa abertura inicial que se chama de colo do útero. Além disso, tem aqui, ó, ovário, que está meio de roxo, né? E em volta do ovário, tuba uterina. Tranquilo? Aí eu pergunto para vocês, as mulheres possuem quantos ovários? 2. Pelo que eu entendi, parece que alguém falou 2, certo? Agora fala para mim, quantas tubas uterinas, João Vitor? Dois? 2 tubas uterinas. Então, pessoal, possuem 2 ovários, então é um esquerdo e um direito, e 2 tubas uterinas ligadas a cada um destes ovários. Quando a gente olha para essa imagem aqui, ela é uma imagem de corte, e esse corte, a pessoa está de lado, a representação. Logo, parece que só tem um ovário e uma tuba uterina. Então, a gente tem que ter cuidado para não errar quanto a isso. São 2 ovários, 2 tubas uterinas. Tranquilo? Essa aqui é a anatomia do sistema genital feminino. Agora, quando a gente vai para a fisiologia, funcionamento desse sistema, a gente tem que entender algumas questões. Por exemplo, os ovários, que são 2, eles são órgãos de 2 sistemas, como eu disse, o genital e do endócrino. Por quê? Eles produzem hormônios, e por isso eles são glândulas lá do endócrino, que são estrógeno ou estrogênio e progesterona, que a gente já comentou. Mas os ovários também são responsáveis por produzir células. Qual é o nome das células que os ovários produzem? Ovotivos secundários? Ótimo, Eduardo. Os ovócitos secundários, que é aquilo que a gente conhece como óvulo. Então, quem é responsável pela produção dos gametas femininos? Os ovários. A gente tem que saber disso, hein? É lá nos ovários que eles são produzidos. Os ovários, eles são órgãos, pessoal, que têm essas responsabilidades, e as meninas, elas já nascem com esses órgãos, e dentro dos ovários, as meninas também já nascem com todas as suas células reprodutivas, diferente dos meninos. Os meninos vão começar a desenvolver os espermatozoides após a puberdade. A menina, ela já nasce. Porém, os ovócitos que a menina nasce, eles são chamados de primários. Eles ainda não amadureceram. Não ocorreu o processo de divisão celular a ponto deles estarem maduros. Aí, após a puberdade, que é a fase das mudanças, o ovário ele recebe a ação de um hormônio, que é o FSH, folículo estimulante. Esse hormônio começa a induzir a maturação dos ovócitos primários, que aí eles vão fazer um processo de divisão celular até chegar a nível de ovócito secundário. Por questão lógica, após o momento do amadurecimento da menina, aí normalmente, mas varia de mulher para mulher, tem um microfone ligado, hein? Normalmente, a menina, uma vez por mês, né? A cada mês ela vai liberar normalmente, isso pode mudar, um ovócito secundário, tá? Que é aquele processo de ovulação, que a gente vai ter aula mais adiante, eu acho que é a próxima aula. Então, o processo de ovulação é o processo que acontece com essa liberação do óvulo a cada mês após a maturação. Então, isso somente depois que a menina passou pela puberdade. Tranquilo? Os ovócitos secundários, eles são células que vão carregar o material genético da mãe e eles têm uma região de proteção formada por proteína ali chamada de zona pelúcida. É essa zona pelúcida e a corona radiata, que a gente chama, que é umas regiões que existem no óvulo, que é o ovócito, que é quem bloqueia a entrada de mais de um espermatozoide. Então, no momento da fecundação, não, em hipótese alguma, acontece a fecundação
e entrada de 2 espermatozoides. Aí o pessoal fala, mas se eles chegarem ao mesmo tempo, isso, como que forma os gêmeos? Não, existe todo um mecanismo muito complexo nessas células reprodutivas femininas que impede a entrada de 2 espermatozoides. Tranquilo? Isso daqui é importante saber. Olha só, cada ovário, pessoal, ele vai se comunicar com o útero pelo canal que a gente chama de tuba uterina. Quem me responde? Qual o processo muito importante que acontece nas tubas uterinas? Valendo mais um extra. O que acontece na tuba uterina? Alguém? Eu não sei se está certo. Pode Eu falar. tô vendo aqui no livro. O Uhum. ovário se comunica com o útero pela tuba uterina. Beleza. Mas o que acontece na tuba uterina no momento de reprodução? Tio, eu vi aqui no livro também que nas paredes internas das tubas uterinas tem uns cílios microscópicos que auxiliam o deslocamento do ovócito. Perfeito, mas antes disso, Mara, ainda acontece um negócio aí, ou até mesmo depois, né? Porque os cílios, já aproveitando, os cílios, eles são microscópicos, como se fossem vários pelinhos ali, como a ovulação, a liberação do ovócito lá no ovário, esse óvulo, né, que é ovócito antes, ele precisa chegar lá no útero. E para ele chegar no útero, os cílios vão empurrando ele no sentido do útero. Mas para acontecer a gravidez, tem um processo que acontece na tuba uterina. A fecundação? Perfeito. Fecundação. Isso aí. O processo de fecundação, que é o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, acontece na tuba uterina, ok? Isso aí vocês precisam muito saber. Aconteceu, né, o processo da liberação dos espermatozoides no corpo da mulher, aí os espermatozoides são bilhões, são muitos. E eles vão ter que ir em direção ao ovócito. Ele já foi liberado pela ovulação, no caso aí tem que ser no período fértil, claro. Foi liberado o ovócito e ele está lá na tuba uterina. Os espermatozoides eles têm como se locomover, então eles vão locomover até o ovócito. O ovócito já não se locomove, por isso que os cílios vão carregando ele. Se o espermatozoide encontrar com o ovócito, vai haver o processo chamado de fecundação, que é o encontro dos gametas, a fusão dos núcleos, e a partir dali começa a divisão do celular para a formação do feto e posteriormente o bebê, ok? Então, anota isso daí, que é o processo de fecundação que acontece ali. O período de gestação, no caso da mulher, ele dura cerca aí de 40 semanas. Hoje a gente não chama de meses. A mulher está com 3, 4, 5, 6 meses. Os ginecologistas, eles contam por semanas, ok? Então, quando a mulher atinge cerca de 40 semanas, é o período indicado ali para o nascimento do bebê, normalmente, podendo variar um pouco antes ou um pouco depois. E a implantação, ocorreu a fecundação lá na tuba uterina, a implantação daquele conjunto de células vai ser lá no endométrio, lá no útero. Então, é no útero onde que acontece o desenvolvimento do bebê. Aí vocês me perguntam, mas pode ocorrer o desenvolvimento do bebê em outra região? Pode. Pode acontecer falhas aí no caminho dessas células para se implantarem no útero e elas se implantar na própria tuba uterina. Só que a tuba uterina não é um órgão preparado para uma gravidez. Aí essa gravidez é chamada de gravidez ectópica. É uma gravidez muito de risco, extremamente de risco. Então, pode provocar aborto com uma facilidade ou causar até a morte do bebê ou da própria mulher. Então, é algo Professor, muito sério. Pode falar. eu já vi uma mulher que engravidou, eu acho que é na tromba do falópio, alguma coisa assim. É isso mesmo. Hoje chama de tuba uterina. Antigamente era trompa ou trompa de falópio. É aí mesmo, Lara. Perfeito. Então, é essa gravidez, Lara, que é a gravidez ectópica, que é muito séria, muito perigosa, ok? Então, quer dizer que aquela massa de células, ao invés dela seguir e se implantar no útero, implantou na própria tuba uterina, beleza? A gente consegue ver aqui do lado a imagem de um ovócito, uma imagem real de um gameta
feminino, ele é um gameta muito maior do que o masculino, que é microscópico, tranquilo? Pessoal, mas se acontecer da mulher ovular e não houver a fecundação, aí ela não vai ficar grávida, não vai engravidar, né? Logo, esse ovócito secundário ele vai ser degenerado ali pelo próprio organismo da mulher. E então, já que ela não está grávida, o seu endométrio foi todo preparado para uma gravidez, o que vai acontecer? Descamação da parede uterina, que é romper todos aqueles vasos sanguíneos e sair naquilo que a gente chama de menstruação. Então, a cada mês, regularmente, né, as adolescentes principalmente não têm um ciclo menstrual muito regulado, isso vai modificando à medida do desenvolvimento, isso normalmente, de modo geral. Então, a cada mês vem a menstruação. A menstruação, ela sinaliza, no caso, que não houve a gravidez, porque houve a descamação da parede uterina, beleza? O útero, ele está ligado, então, essa parte inferior da vagina, tem aquela região do colo do útero, né? A vagina é um órgão muscular, que apresenta uma elasticidade, e é nessa região também por onde sai o bebê. Ok? Numa gravidez onde que a mulher opta pelo parto normal, que a gente chama, né, que é o parto natural, o corpo dela se prepara para essa gravidez natural e até mesmo o parto natural. Tanto que os ossos aqui da região da bacia, esses órgãos, eles ficam mais abertos, eles abrem no momento em que está se aproximando o fim da gravidez, para que possa passar o bebê por esses órgãos aí, a saída dele pela vagina, ok? Então, é um processo natural. Como nós vimos aqui, a questão da fecundação também, né? Acontece aí a gravidez. E aqui, por fim, para a gente finalizar a aula, já passou 1 minuto, existe uma outra imagem, né, dessa representação. Então, tem o ovócito secundário sendo produzido aqui no ovário e ele é liberado mensalmente, né, em casos naturais. Assim que há essa liberação, se houver o encontro com o espermatozoide, há a fecundação. E a fecundação, ela ocorreu, essas células vão seguir e se implantar nessa região aqui, ó, do útero, no endométrio. Tranquilo? Esse aí é um pouquinho do órgão genital feminino e um pouco da sua fisiologia. Alguma pergunta, meu povo? Não. Dúvidas? Não? Nada, nada, nada? Deixa eu ver aqui que eu preciso fazer a chamada, hein? Só olhar quem eu não coloquei, que chegou aqui depois. Eu acho que Laísa chegou depois. Pedro, os demais, tudo ok. Pessoal, então beleza. Próxima aula, elas estarão, né? As próximas aulas estarão disponíveis lá no site e na próxima semana vocês receberão um planejamento. Vou falar aqui de novo, hein? Quem ainda não me enviou a atividade do livro 2, capítulo 3 e 4, até sexta-feira. Semana que vem, se eu receber, vai valer metade dos pontos, tá bom? A gente tem um número grande de alunos aqui hoje, então fiquem atentos quanto a isso. Tem uns alunos que não me enviaram. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então tá bom. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, meu povo. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.